Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael Ruman e hoje o tema da live de hoje tem uma convidada muito especial, uma querida amiga, uma colega, Magda. Nós vamos conversar sobre as constelações sistêmicas nas organizações, a visão sistêmica das que a gente pode observar, que a gente pode verificar o que acontece da parte sistêmica dentro das empresas, dentro das organizações. E como essa tecnologia, como esse conhecimento, como ele pode ajudar, tanto como ele ajuda, na verdade, a minha empresa, como ele pode ajudar a sua empresa ou a empresa que você trabalha. As constelações sistêmicas, ele vai fazer uma análise do que acontece dentro das organizações, mas não necessariamente é o que vai influenciar todo o movimento das organizações. As tomadas de decisão vai impactar, por exemplo, o andamento da empresa, a fluidez que as coisas na empresa vão acontecendo. Eu deixei essa musiquinha de fundo bem suave, só para a gente aguardar a Magda entrar. Estou convidando ela agora. E ela é a especialista de hoje, ela que é expert nessa parte das constelações sistêmicas na organização. Olá, Magda, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Como você está? Tô bem, Rafa. Que bom te ver. É muito bom ver você também. Como está? Obrigada pelo convite. É um enorme prazer conversar com você, nós trocarmos conhecimento. Eu vi o videozinho com o cachorro Chico, já espalhou, já rodou a internet. Como é que tá o cachorro? Tava aqui, mas foi pro quarto. Resolveu passear um pouquinho. Resolveu passear, daqui a pouco ele aparece. Que bom. Magda, primeiro eu queria conversar com você. Como que você chegou nessas constelações nas organizações? O que te impulsionou para isso? Ouvir um pouquinho da sua história, como funciona. Rafa, eu tenho tô sentindo um chamado forte assim para desmistificar o que é constelação. Porque eu tive essa dificuldade no começo. Uhum. Eu conheci as constelações em 2002, Tá. num outro momento de vida. Então, eu achei a coisa mais doida, mas eu não sabia direito se era um teatro mudo, se era alguma coisa espírita, enfim. Mas a vida, né, ela é muito generosa, assim, quando a gente se abre para a cura. Depois de 2002, foi em 2012, eu tive um novo contato com a constelação, já num outro momento de vida, um pouco mais aberta para a energia sutil, para entender o que é, né, a parte, o ser humano holisticamente. E eu era voluntária numa casa de Reiki, Uhum. e uma outra voluntária era consteladora. E eu comecei, então, a participar das constelações e comecei a sentir o que era estar num campo de constelação. Uhum. Porém, Rafa, isso é muito, muito, muito pouco do que é constelação. Uhum. Eu digo assim que o momento da constelação é a cirurgia, né? Uhum. E se a gente tiver, talvez, estiver disposto a tratar dos sintomas, talvez nem precise da cirurgia. Sim. E a própria ciência, né? Ela é tão, tão rica, tão bela. Ciência que estuda os relacionamentos. E aí, eu Uhum. estava agora à tarde pegando uns livros do Hellinger, a ciência, ele fala, né? A ciência do amor. Bom, você me perguntou, deixa eu responder a tua pergunta. Você me perguntou como é que eu cheguei, né? Uhum.
Depois de 2012, então, várias pessoas foram amigos que se tornavam consteladores, que estavam estudando e tal. E eu decidi, em 2015, fazer uma constelação. De algum tema seu. Um tema meu. Tá. E aí, falei, nossa, não é possível, gente, não é possível. Assim, o que tinha aparecido, o quanto eu me senti curada naquele momento, né? Com aquela situação, com o que aconteceu naquela constelação. E em 2017 eu resolvi estudar. Aí eu caí mesmo, aí eu entrei, mergulhei fundo para estudar as ciências, né? E eu quero falar um pouquinho disso também, Rafa, sobre essa ciência, até porque eu sei que tem gente que está aqui e que não conhece. Também entende o significado da constelação como eu entendi em 2002. Né? Então, eu acho importante voltar assim, e falar um pouco dessa parte básica, inicial da constelação. Bom, e aí a parte organizacional, como é que ela chegou na minha vida? O meu foco de trabalho hoje são as organizações, né? E eu comecei nos treinamentos de desenvolvimento a fazer os exercícios sistêmicos. Tá. E eu comecei a ver algumas mudanças nas áreas que estavam sendo envolvidas e tal. E quando chegou agora na pandemia, eu entrei para um projeto de voluntariado também, de ajudar organizações. E eu falei, bom, topo, porém, eu vou trabalhar com constelação. Foi eu falei, eu topo fazer o trabalho voluntário, mas desde que o meu serviço seja através da constelação. E coisas lindas e mágicas aconteceram. Eu acho interessante a constelação, por mais que a gente fale o que é, como funciona, a técnica envolvida, para quem tem interesse, participar de uma constelação, né? Participar de um grupo que vai trabalhar um tema até de outra pessoa. O que é interessante nas constelações, entrou um monte de amigos nossos, mandar um abraço para todo mundo. Eu não vou citar um por um, porque entrou um monte de gente querida, linda. Eu não enxergo, tá, Rafa? Tá. Se tem alguma pergunta, você me fala, porque eu tenho óculos aqui, eu quero que as pessoas vejam os meus olhos. Tá bom, fica tranquila. Quando aparecer alguma pergunta, eu te falo. Fique em paz. Tá. Então, a parte da constelação, você pode participar para ajudar o trabalho de cura de uma outra pessoa, né? E uma das coisas lindas da constelação é que os temas, eles são muito próximos, né? A gente vai trabalhar basicamente com as 3 leis da constelação, né? Que é a lei do pertencimento, a lei da ordem e a terceira? A lei hierarquia. Da hierarquia do pertencimento, a lei do dar e receber e a lei da hierarquia. Sim. Perfeito, perfeito. E quando você está trabalhando nessas 3 leis, as nossas questões que estão ajudando os outros a trabalhar a questão deles começam a se organizar, começam a ser tocadas. Uma visão das constelações, tanto das organizações quanto das pessoas, que para mim é muito importante, é você olhar para aquela situação que está te enroscando, mas com amorosidade, não com violência. Aquela situação como um caminho de cura, um caminho como um sininho que está tocando em alguma coisa para te avisar que tem algum movimento que você está fazendo aqui dentro que está atrapalhando o que está acontecendo no sistema. Rafa, e assim, ó, toda constelação que a gente participa, mesmo que você assim chegou lá, não conheço ninguém, tô aqui, vinha só assistir. Aquele assunto vai mexer com você, você vai ver, durante a semana você vai se tocar de alguma coisa vai acontecer que você vai falar, putz, tem a ver com a constelação, vai fazer a ligação com a constelação. Na constelação a gente usa os campos morfogenéticos, né? Só para o pessoal entender basicamente o que é isso.
É um nome científico para sincronicidades, as coisas que acontecem sem que a gente entenda exatamente o que está acontecendo. Mas são recados que acontecem no nosso dia e a gente está no lugar certo, na hora certa, para ouvir uma ou duas palavras que vão somar com o nosso movimento interno e vão permitir que a coisa aconteça, que a coisa cresça, que a coisa se transforme dentro de nós, né? Eu acho que a gente pode dizer também, Rafa, que o campo morfogenético fala do invisível, né? Aquelas heranças invisíveis. Né? Por exemplo, gente, a gente está falando assim, nossa, fulano é a cara do pai, fulano é parecido com o avô, mas a gente herda também os comportamentos, as dores, né? As E sempre por forças. amor, né? E sempre por amor. Eu acho que a gente pode começar, Rafa. Eu acho que pessoal, a gente não combinou nada. Nós estamos aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, excelente. E esse campo morfogenético é que guia essas nossas conversas, né? A gente vai se conectar com o invisível, com as ideias, com as pessoas que estão ao vivo assistindo com a gente, e além das pessoas que vão assistir depois, que esse vídeo vai ficar tanto no Instagram quanto no YouTube. Então a gente se conecta com essas necessidades que nós temos como seres humanos que estão evoluindo, as necessidades com as pessoas que estão às nossas voltas vão precisar dessas informações, a gente se conecta com isso e fala. Uma coisa que eu falo muito é que quando a gente tem a nossa verdade profunda, muito congruente com o que a gente está falando, a gente fala fácil. A gente não precisa pensar muito, né? Concorda? Concordo. A gente às vezes não sabe nem o que está falando, né? A gente torna-se um instrumento. Sim. Né? Depois, eu vejo às vezes algumas coisas que eu escrevo e eu leio depois e falei, nossa, como eu estava inspirada, né? Uhum. Eu sei que essa inspiração veio de outras formas, né? Sim. Olha, Magda, até alguns treinamentos que eu executo, que eu dou aula de hipnose, não sei se o pessoal conhece, eu faço às vezes treinamentos inteiros conectados no campo. Que eu planejo alguma coisa para ter começo, meio e fim, mas na hora do treinamento acontece tudo completamente diferente, você vai adaptando, vai ajustando. Aqui a imagem que me vem é como se nós fôssemos um barquinho dentro de uma enorme oceano, uma enorme tempestade, que se a gente brigar com a tempestade, a gente só se machuca, né? O barco pode virar. E ninguém gosta que o barco vire, né? Se a gente já ajustar as nossas velas e permitir que a correnteza nos navegar através da correnteza, a gente consegue evoluir, criar, fazer coisas muito belas, muito lindas e participar tanto do nosso processo de evolução quanto do outro. Eu digo que quando eu saio de casa para fazer um treinamento, eu sei do produto final. Uhum. Eu sei do objetivo, da onde eu vou chegar. Uhum. Mas o como, eu vou preparada para o como, né? Mas assim, ao mesmo tempo, sabendo que ele pode se mudar. E é muito comum, né? Sim. É muito comum as noites em claro, as mudanças, e aí você... Enfim. Agora, para a gente começar, Rafa, posso interromper aqui um pouco? Claro. O que eu tenho para dizer, gente, primeiro, assim, quando o Hellinger, né, ele criou as leis do amor, que são as leis que regem essa ciência, olha só, leis, vamos por partes aqui, leis, né? Gente, está passando o caminhão do lixo, então o Chico fica enlouquecido. Vocês me desculpem. É o momento dele, é o momento que ele fala assim, eu mando aqui no bairro. Daqui a pouco o caminhão sai. Então a gente tem que desmistificar algumas coisas. Quando ele fala em leis, né, traduzindo para o que a gente geralmente conhece, quando você não respeita a lei, você é punido. Uhum. Né?
Então, a gente pode fazer mais ou menos essa analogia. Não que a gente vai ser punido, mas é como se o sistema trabalhasse, o universo trabalhasse numa energia para se tornar perfeita. E Hellinger descobriu, então, nessas 3 leis que a gente vai conversar aqui, que quando eu não sigo essas leis, ela mexe no sistema. Ela dá uma bagunçadinha no sistema. E aí, olha o que é bonito, né? Ele fala leis do amor. Então, ele fala, sempre baseado na alma, né? A nossa alma trabalhando, vivendo em nome do amor. E aí, hoje à tarde, falei, vou abrir um livro dele aqui aleatoriamente. E aí, eles têm um negócio deles que ele fala sobre um poema das ordens do amor. Vou ler aqui, tá? Tá bom. O livro é esse. O amor do Espírito. O amor do Espírito. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água. A ordem é o jarro. A ordem reúne. O amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Uma canção obedece às harmonias. O amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias. É difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião, que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua mesmo que nós não a entendemos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a percebemos como ao sentido e à alma, por seus efeitos. Nossa. Forte, né? Sem dúvida. É o que acontece no invisível e vai impactando aquilo que é visível. A relação que existe entre o corpo e o invisível, né? E a espiritualidade. E aqui eu falo espiritualidade de uma maneira bem aberta, bem abrangente, né? Não religiosa. Uma espiritualidade que a gente consegue agregar todas as religiões embaixo de uma constelação. Isso, o próprio direito está usando muito as constelações para resolver questões da vara de família, né? Tem alguns juízes que são mais visionários, que precisam ter muita coragem para poder entrar num meio tão catedrático quanto o do direito e acrescentar um conhecimento tão lindo, mas ao mesmo tempo tão jovem, né? Se a gente pensar que o Bert Hellinger ele faleceu ano passado, ele que desenvolveu o processo é uma escola ainda muito jovem, que tem muita coisa para crescer, para evoluir. E assim, o que eu já li sobre isso, e você é especialista, você me corrige se eu estiver errado, eles estão executando essa parte da constelação, onde uma pessoa é constelada e 400, 500 pessoas vão assistir a constelação. E os temas são muito próximos, né? Na vara de família. É briga por causa de pensão, é briga por causa de relacionamento. E quando as pessoas estão assistindo aquele movimento que está acontecendo, o índice de resolução chega a 85% de diminuição de conflito. Você consegue imaginar a quantidade de crianças que estão envolvidas com essas confusões, que são dos pais, né? A confusão não é deles, mas eles estão fazendo parte daquilo. A geração que vai sendo curada através desse processo e a quantidade de pessoas com um nível de consciência um pouco mais elevado que estão se criando a partir desse trabalho, né? A minha professora, uma das minhas professoras e principal mentora nesse tema, a Marilise, ela faz um projeto lindo no Amapá, da vara de família para adoções. Né? Para quando a criança ir para sua nova família, já ir com todos os nós desfeitos, né? É um trabalho lindo. E também tem um trabalho lindo aqui em Santa Catarina, de voluntariado também, de levar o conhecimento dessa ciência
para o presídio feminino e de detentos menores de idade. Nossa, que lindo. Para que quando eles saiam, né, já saiam com mais... O mundo esteja diferente, eles estejam diferentes, e aí o mundo os olhe também diferente, né? É legal quando trabalha nas constelações, você está trabalhando o seu mundo interno, né? E quando o nosso mundo interno está mais harmonizado, mais organizado, mesmo que o externo esteja bagunçado, a gente consegue olhar para ele de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais equilibrada, mais tranquila e manter as nossas opções de escolha, né? As nossas opções de desenvolvimento. Na minha visão, um grande problema de você trabalhar com em transe negativo, de pensar eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso, onde as crenças vão limitar muito as nossas escolhas, e você não conseguir ver um ambiente diferente de mundo para você, né? E quando a gente pega jovens que estão em situação de rua ou que estão passando por um momento de fundação casa, é uma criança que está envolvida numa situação muito maior, né? É. É todo um sistema, né? Uhum. Todo um sistema que é entrelaçado, assim. Eu acho importante a gente falar também, Rafa, que a constelação, né, essa ciência, ela tem, então, assim, o amor, digamos, penetrando por tudo, o amor permeia toda essa ciência, todo o ensinamento dela, né? E para mim, a cada estudo que eu faço, eu confesso assim que eu aprendi um pouco mais sobre o amor. Sabe, assim, quando você fala assim, nossa, eu amo fulano, eu amo fulano, eu amo meu pai, eu amo não sei quem. Aí você fala assim, putz, agora eu tô entendendo o que que é o amor. Eu não sabia. Eu posso afirmar que eu fui acessar o amor de verdade depois das constelações. Então, a constelação, o amor permeando por tudo, né? E aí, o que embasa, então, essa ciência? As leis, os princípios da física quântica. Quais são esses princípios da física quântica? Eu vou falar 2 dos 3 princípios da física quântica. O primeiro é a hierarquia entrelaçada, né? Que é o que a gente está vivendo hoje nessa pandemia. Quer dizer, alguém lá do outro lado do mundo que a gente não sabia da existência. E aqui, né? Somos um mesmo, né? O que eu não tem assim, eu gosto daquela frase, mestre, como tratar os outros? Não tem outros. Né? Eu trouxe esse aqui, ó. É um aparador de panela que eu trouxe da casa da minha mãe. E para mim ele mostra bem esse sistema, né? É como se cada ponto de intersecção aqui fôssemos cada um de nós, né? Se tirar um aqui, alguém vai ter que vir aqui, alguém vai ter que ocupar um espaço que a princípio era teu, né? Que a tua alma decidiu vir para cá. Então, se eu te excluo, desfaz o sistema. Então, hierarquia entrelaçada é dos princípios da física quântica. O outro princípio é a não localidade, que é aí onde entra o campo morfogenético. Ou seja, a partir do momento que eu me conecto à energia de uma situação, de uma pessoa, não existe tempo, não existe espaço. Eu posso ir até o passado, eu posso ter uma perspectiva do futuro. Então, o amor permeando, os princípios da física quântica aqui, né, embasando. Aí eu tenho as 3 leis do amor, mas eu tenho muita coisa aqui que não é, talvez, conhecida. E talvez a gente pudesse falar isso. Acho que a gente vai ter que abrir mais 1 hora aí depois.
A, 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 a constelação fala muito sobre propósito, né? Isso tanto na constelação de pessoas como na constelação de empresas. Ela fala muito da ancestralidade. Ela fala muito de cura da criança interior. Sim. E ela fala muito da função pai e mãe, homem e mulher. Uhum. Né? Então, ela faz uma matriz, cara, que assim, ó. Toma tudo. Me fala uma coisa, Magda, tem algum caso prático de constelação dentro das organizações que você já participou, que te chamou a atenção para a gente colocar como exemplo para as pessoas entenderem um pouco mais sobre como é a constelação, como que uma organização pode ser beneficiada com isso? Que eu tenho o exemplo de uma das minhas empresas, que a gente estava passando por um momento de transformação. E a gente contratou uma colega, que ela está até aqui assistindo, a Cris Secom, para constelar essa empresa. E aí a gente fez a constelação presencial, que na época foi antes do coronavírus, a gente podia se encontrar, podia abraçar, podia deixar a coisa acontecer. E nessa constelação ficou muito claro o movimento que a gente precisava fazer para a empresa continuar a crescer, para ela continuar a se desenvolver. A gente notou na constelação que estava existindo um travamento dentro da empresa num processo de transformação de propósito, de visão. Que a empresa começou com uma visão mais técnica e foi somando uma visão mais holística, mais abrangente do atendimento. E essa transformação a gente enxergou dentro da constelação, dentro do movimento do campo constelar. E a gente foi vendo qual que é o movimento que a gente precisava fazer para esse emaranhamento que você até mostrou, esse descanso de panela da casa da sua mãe, para ele se desfazer e se estabilizar novamente numa nova posição, numa nova forma, para poder sustentar aquilo que a gente estava querendo abranger a partir daquele ponto. A gente fez uma mudança de propósito de atendimento através disso. E quando a gente fez isso já faz um ano, eu acredito, que a gente fez isso, uns 10 meses. Esse processo foi se desfazendo e ainda está em transformação, ainda está em movimento. Mas a gente já consegue vislumbrar coisas novas a partir desse movimento que acontece. Interessante que às vezes eu estou conversando com a Rê e aí vem uma sacada nela. Como que a gente não viu isso antes? Aí a gente trabalha mais um pouquinho, muda mais um pouquinho, ajusta baseado naquilo e a coisa volta a crescer de novo. Rafa, é muito interessante, né? Agora, você pediu exemplos. O que eu acho legal é falar de um exemplo que eu não sei se teve constelação, eu não posso afirmar isso, mas eu posso afirmar que eles estão usando as leis da constelação. São duas empresas, inclusive empresas que eu trabalhei e que eu percebo muito bem dentro, assim, que elas estão ativas, estão no jogo, né? E vem concorrente, elas continuam ali. Uma dessas empresas, e eu vou explicar o porquê como que elas estão seguindo as leis, tá? Uma das empresas é a Consul. Tá. A Consul que faz refrigerador, né? Freezer. E aí ampliou um monte o portfólio dela. Tem filtro, né? Agora tem fogão, enfim. Mas você vê, eu trabalhei na Consul há muito tempo. Eu estava na faculdade ainda quando eu entrei na Consul. Então faz muito tempo mesmo. E a Consul, então, ela tinha um complexo industrial e um complexo administrativo, tudo na mesma arena, digamos assim, tá? E esse complexo administrativo era um prédio quadradão. No meio desse prédio tinha uma torre de vidro, uma pirâmide de vidro no meio, tá? E embaixo dessa pirâmide de vidro, completamente iluminada, os produtos dela. Tá? Os produtos antigos.
a primeira geladeira, o primeiro não sei o que, o primeiro aparelho de ar-condicionado, blá, blá, blá. Então, eles estavam honrando Os ancestrais. os ancestrais, né? Então, olha a simbologia no meio. Quer dizer, não tinha como você entrar naquele prédio e você não passar por ali. Né? E era lindo, porque aí vinha aquela iluminação e, sabe, era gostoso de ver isso. Né? E era um respeito muito grande e isso permeava os funcionários. Né? Eu tô falando isso, ó, era 90, né? 1991, 92. 1992. E você vê, veio Electrolux, veio Prosdóximo, veio Frigidaire e a Consul. Continua. Tá no páreo. Né? Continua no páreo. Foi adquirida pelo Whirlpool e tá aí com a sua marca forte, agora com uma campanha super descolada com o Paulo Gustavo. Enfim, eu estava vendo a campanha ontem. E outra empresa que também honra bastante a sua ancestralidade. Então, é esse honrar, né? E aí é que eu quero também depois colocar uma pegadinha que tem nesse honrar aí. É a Turma da Mônica. Eu também trabalhei no Parque da Mônica, já em Curitiba. E agora está entrando aí uma série de personagens novos. Eu estou acompanhando as tirinhas e ele está sendo super criativo. Que aí vem a Mônica e fala assim, tem uma personagem nova, eu acho que é Denise. Aí ela chega dizendo que ela tem rede social, que ela vai ser uma influencer, não sei o quê. E aí vem a Mônica e fala assim, não, mas eu cheguei antes. Peraí, aqui é minha turma, você me respeita. Sim. E a Turma da Mônica tá aí, quer dizer, vem personagem, vem não sei o quê, quantas gerações. A Turma da Mônica tá forte, todo mundo conhece o Cebolinho, o Cascão, a Magali e a Mônica. Né? Então, são dois exemplos de honra aos ancestrais. E qual que é o cuidado que a gente deve tomar com essa lei? Então, inconscientemente, a gente pode ser leal para eu pertencer ao meu clã, às minhas raízes, à minha ancestralidade. Eu posso ser leal a situações de escassez, a doenças, né? Essa lei do pertencimento, a gente tem que olhar das duas formas, para não excluir e, ao mesmo tempo, para cuidar com essa lealdade que pode não tornar a nossa vida leve hoje. É interessante a gente colocar para as pessoas que ainda não conhecem a constelação, é que esses movimentos que a gente está conversando desde que a gente começou, são movimentos naturais que acontecem desde o começo da civilização e um terapeuta observou esses movimentos que foi acontecendo e só deu nome para aquilo que já é natural, que já acontece o tempo inteiro. E ele foi observando aonde que o enrosco acontece é quando você vai contra essa lei natural. E quando essa lei natural está sendo violada, ela está sendo dificultada, vem uma consequência do sistema, até como um mecanismo para você observar aquilo que está acontecendo para fazer diferente, para poder evoluir, para poder aprender, para poder se tornar ou uma empresa melhor ou um ser humano melhor. Ele começa a observar a dor como um mecanismo de cura e não como um mecanismo de punição. E esse movimento, para mim, faz toda a diferença. Que por muito tempo ocorreu um gerenciamento da população pelo medo, né? Pela castração de ideias, né? E aí vem o Bert Hellinger com a constelação, com uma filosofia completamente diferente. Uma filosofia através do amor, da presença, de você habitar tanto o próprio corpo, quanto habitar a organização que você está fazendo parte. Como se fosse uma estrutura viva. Com a empresa, como se a empresa
em essência, o que é? São feitas de pessoas. Pessoas servindo a outras pessoas. Pessoas que estão servindo, estão executando ou um serviço ou entregando um produto. E pessoas se relacionam com pessoas e vão evoluir através do contato com pessoas. E é esse um dos pontos primordiais dessas nossas conversas aqui, que eu vou chamando pessoas de referência que eu conheço, muita gente, e nós vamos colocando como que o tema que a pessoa vai trabalhando pode ajudar o grupo, o conjunto, e como que todo mundo pode crescer junto. E aí você colocou o exemplo da Consul, interessantíssimo, de honrar o que veio antes, né? Honrar os primórdios da coisa. E se a gente observar em termos de tecnologia, os aparelhos da Consul de agora são muito mais tecnológicos do que os antigos. Mas eles só existiram porque o antigo abriu terreno, abriu caminho para que ele aparecesse, para que ele acontecesse, para que ele existisse. É. Então, o honrar, né? Isso que talvez às vezes as pessoas tenham um pouco de dificuldade, é honrar aquela vida, né? Toda aquela força, toda aquela potência, né? Eu agora na pandemia, o que eu estou fazendo de exercício sistêmico né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu honro, eu trago essa força, toda essa potência, porque ela me trouxe até aqui, né? Mas eu também olho para frente. Sim. Né? Eu não fico lá preso ao passado, Uhum. né? Uma dor que a minha avó viveu, que sei lá quem viveu, mas eu trago essa força, né? Se a gente parar para sentir assim, puxa vida, atrás de mim tem meus pais, tem os meus avós, tem os meus bisavós, tem os meus tataravós, tem gente que veio da Espanha, tem gente que veio de Portugal. Aí fico imaginando como é que foi a viagem deles, né, até chegarem aqui. Então, assim, o quanta força não tem nessa raiz toda até a Magda vir para o mundo, Uhum. né? Então, eu sinto essa força entrando. Isso é exercício sistêmico, gente, é exercício de constelação. Eu sinto essa força, né? Agradeço, Uhum. né? E eu posso dizer assim, eu vejo o destino de vocês, mas eu sigo só com o que é meu também. Né? Eu não preciso repetir o destino, eu não preciso repetir uma fraqueza, uma falência, né? Uma doença. Eu vou para a vida, eu digo sim à vida, né? Eu tomo, né? A gente tem uma expressão muito que eu tomo a vida e eu sigo em frente. Ó, tivemos uma dúvida da Lúcia. Ela está perguntando que tem é uma colega de Portugal. Por coincidência, você falando de Portugal. Quando um casal que enriqueceu e ficou bilionário, mas ele tinha a origem dos ancestrais dele era de muita escassez. Eram pessoas muito pobres que acabaram através do trabalho, evoluindo e se transformando em bilionários. Ela perguntou se isso contraria o sistema, o que pode acontecer pelas leis da constelação, tanto nas organizações quanto nas pessoas. O que você acha? Tudo é um ponto de vista. Como diz a minha amiga Karina Sanches, do Axis, tudo é um interessante ponto de vista. Uhum. Ela pode entender que eu não estou sendo leal à minha ancestralidade porque eles vibravam na escassez e agora eu estou rico. Ou eu posso entender o seguinte, a minha ancestralidade lutou tanto, mas ó, foi mesmo. E agora eu estou honrando toda essa força e sigo para a vida. Eu mereço essa abundância, essa prosperidade. Todos nós merecemos. Né? E a constelação fala muito disso, né? Da ovelha negra, né? O que é a má consciência, que Bert Hellinger chama de má consciência. Acessar a má consciência, dizer assim, não... sabe aquele galho da árvore que vai para o outro lado?
né? No fundo, os nossos ancestrais estão querendo que a gente mude, que a gente avance. É como se eles estivessem aqui atrás da gente dizendo assim, galera, vai para a vida, vai ser feliz, vai viver na abundância, né? Abundância. E aí a gente precisa entender também o que que é abundância, o que que é prosperidade. A gente está muito vinculado à grana, né? Uhum. Mas eu estava pensando, gente, olha a abundância de informação que a gente está tendo disponível. É Sim. um monte de curso, né? Você dando as tuas meditações guiadas, e com mais um monte de coisa, fazendo mentoria, isso tudo é riqueza que está sendo distribuída, Uhum. né? Então, eu acho que ela só precisa mudar o ponto de vista dela, Sim. né? Ela está tendo essa força da ancestralidade e estou seguindo o meu caminho. Seria a Uma mesma coisa questão assim, de... por exemplo, a minha família toda teve um câncer e agora eu não tenho câncer, então eu não estou seguindo essa lealdade, esse pertencimento. Não, eu estou dizendo para eles assim, ok, eu estou vendo o destino de vocês, eu sinto muito pelo destino de vocês, eu pertenço a esse sistema, né, que fez eu chegar até aqui e eu sigo com saúde, eu sigo pleno. Sim, Lúcia, eu espero ter respondido você. eu honro o que aconteceu com vocês, agradeço a força que vem de vocês, mas eu fico com o que é meu. Eu Eu fico dou um só. significado. É uma questão de mudar o significado, né, que você dá para aquilo que aconteceu, né? É, Se você pegar por exemplo, uma família que viveu com muita escassez, eles precisaram lutar muito, eles precisaram batalhar muito para crescer. E olha a força que vem a através força, disso. exatamente. Eu tenho que olhar essa força e não essa escassez, né? É questão de ponto de vista. Aqui, eu me lembro de uma outra história que eu ouvi de um antigo xamã, que foi uma pessoa até falar com esse xamã, fala, nossa, eu tenho dentro de mim um lobo muito escuro, muito poderoso. Como que eu faço para matá-lo? Aí o velho xamã virou para a pessoa e falou, então, ao mesmo tempo que você tem um lobo muito grande, muito poderoso, negro, escuro dentro de você, você também tem um lobo de muita luz dentro de você. E vai ganhar a luta aquele que você alimenta mais, aquele que você dá mais atenção. E aí eu fico sempre me perguntando aonde eu gostaria de dar atenção. Se é para a escassez ou para a força que vem através da escassez, através da dificuldade, através do crescimento, através da evolução que vai acontecendo dentro de nós. É. E Tem vai uma ganhar outra aquele que a historinha, gente alimenta mais. tem uma outra história parecida com essa, Rafa, que diz o seguinte: eram dois irmãos gêmeos e que vieram de uma família assim com bastante problemas, né, Uhum. entre os pais. E um dos irmãos teve problema com drogas, né? Não conseguia, não deslanchava para a vida. E o outro irmão, gêmeo, deslanchou e seguiu a vida, né? E aí foram perguntar para eles, né? O que cada um, por que tinha tanta diferença assim, né? E aquele irmão que estava com problemas falou assim: ó, olha a família que eu tenho. É óbvio que eu ia ser igual à minha família. Né? Não tinha, essa é a referência que eu tenho. E aí perguntou então pro outro filho, né? Pro outro irmão, como é que você conseguiu? Ele falou assim: olha a família que eu tenho. Você acha que eu queria repetir essa vida? Não, né? Uma questão sempre de colocar aonde eu coloco a minha lanterna, né? Onde eu Aonde eu... E é interessante olhar isso também novamente, né, com amorosidade. Se até hoje eu coloquei a lanterna para a dificuldade, eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha. E nesse momento eu posso escolher, através de um trabalho sistêmico, fazer diferente e honrar as pessoas que vieram antes, que me deram a força para eu poder escolher diferente nesse momento. Também por amor, também com leveza, também com respeito
E a gente não vai excluir nada do sistema, né? Nós vamos incluir, vamos colocar tudo para dentro, para que possa crescer a partir disso. Tudo para dentro. E aí a gente acolhe, né? E aí a minha professora, ela fala, o Chico chegou aqui. A minha professora, daqui a pouco eu mostro ele. A minha professora fala assim, na verdade é simples, mas não é fácil. Né? Porque às vezes a gente tem dor, envolve mágoa, envolve, né? A nossa criança ferida. Mas é esse sistema de acolher, né, toda essa ancestralidade e seguir. Integrar tudo, né? Integrar, não tirar ninguém desse sistema aqui, né? Deixar a hierarquia está toda entrelaçada aqui, né? Para não faltar nada aqui. Faltou, alguém vai ocupar esse espaço. Sim. E a partir do momento que eu ocupo esse espaço aqui, que era do João, eu entro na força do João, no destino do João. Né? Sim. Então, aí a gente também pode falar de uma outra lei, né? Que aí é a lei da hierarquia, né? Eu estou ocupando outro espaço, que talvez seja de alguém que veio antes ou veio depois, e eu não estou no meu lugar. Né? Isso a gente pode aplicar também dentro das organizações, das empresas, né? Que a gente considera uma empresa como se fosse um indivíduo maior, usando uma metáfora. Que cada parte da empresa é uma parte do nosso corpo. E quando uma parte desse corpo maior, dessa organização, ele não está alinhado e trabalhando coerente com tudo aquilo que está trabalhando, a empresa também se emaranha e ela é mais difícil para ela prosperar, para ela poder evoluir. E aqui eu falo prosperar de uma maneira bem ampla, não apenas financeiramente. Às vezes uma empresa próspera é uma empresa que ajuda muita gente, que transforma muita gente, que trabalha na evolução de muita gente. Concorda? Concordo. E aí entra aquela parte que eu falo que também é das constelações, mas não é tão falada, que o Hellinger fala do propósito, né? E agora tá vindo com tudo, felizmente, né? A discussão de para que eu abri uma empresa? E isso vale para outras situações também. Para que eu abri uma empresa? Então, assim, qual é o serviço? E isso é o que vem em primeiro lugar. Isso vem antes do cliente, isso vem antes dos funcionários. Então, o propósito é o marco zero de uma empresa. Né? Eu estou criando essa empresa para quê? Então, ela é o começo de tudo. Dentro dessa lei de hierarquia entrelaçada, é o começo de tudo, né? E isso serve para, se a gente colocar isso também para a nossa vida, então, é aquela pergunta, para que eu vim ao mundo? Né? O que eu vou deixar? Quais são as pegadas que eu estou deixando? Né? E como que eu vou ser lembrado quando eu sair daqui, né? Quando eu estiver em outra dimensão? E vale também para casais, né, Rafa? Acho importante, embora não seja o foco aqui, mas qual o propósito dessa relação? Sim. Se essa relação, ela me abastece ou ela me enfraquece? Magda, eu ouvi uma frase de um colega, semana passada ou retrasada, que ele colocou assim, se os seus pensamentos fossem comida, você se intoxica ou se alimenta? E aqui a gente pode colocar, se esse relacionamento fosse alimento, você está comendo ou você está se envenenando? Em que momento que o relacionamento te ajuda a prosperar, a crescer, a evoluir? Enquanto você
não identifica isso, você acaba batendo cabeça, né? E aí o sistema não tem outra opção senão trazer mais desconforto para que você olhe para aquilo de uma maneira diferente. E aí hoje, onde a gente vai olhar para essa situação, ou pelo amor, ou pela dor, né? Que é como a gente... O ser humano trabalha muito assim, nós trabalhamos ainda muito assim, né? A gente ainda tem um pouco de dificuldade de olhar para situações pelo amor. E aqui eu lembro um pouco da jornada do herói, né, do Joseph Campbell, né, que nós temos toda aquela, se a gente trazer os passos da jornada do herói, dentro da constelação também cabe, né? Quando você está caminhando, você tem um desconforto que você tem ele, mas tem medo de caminhar. E aí você aparece a um mentor, um conhecimento, algo que vai te apresentar uma nova possibilidade de escolha, um novo caminho. E quando você entra naquela jornada do herói ou da heroína, você se aprofunda naquilo, você vai organizar os pensamentos, as emoções, as habilidades novas que você vai desenvolvendo, com as caneladas que você vai dando no começo, até que você entra dentro da sua própria caverna, dentro do seu próprio desconforto, vai lutar contra o seu dragão, nesse caso a sua dificuldade, e aí você sai da caverna com uma solução, com uma evolução, um caminho de desenvolvimento e melhor do que entrou. E aquela versão sua que tinha o desconforto, ela vai deixando de existir, né? Ela vai ficando para trás. Eu acho que a gente pode colocar também que a hora que a gente entra nessa caverna, né, Rafa, o cuidado é a gente integrar esse desconforto ao invés de resistir a ele, ignorá-lo, dizer, não, isso não sou eu sou bonzinho. É um erro que a gente comete no começo, assim, né? Assim, nossa. Ou até de não aceitação, né? Porque eu sou essa bosta aí que fez tudo isso né? Fez todas essas cagadas. Eu sou, né? E eu me coloco numa condição de aprendiz, né? Então é a humildade, ao mesmo tempo força, né? As luz e sombra, é a nossa fraqueza, é a nossa força junto, e aí a gente integra tudo isso e vai fortalecendo aqui a história. Sim, tem uma outra frase de Jung, né? Se eu quero tocar os céus, as minhas raízes têm que tocar os meus infernos, né? Então, os pés vão caminhar pelas dificuldades para que a gente possa ter força para poder subir, para poder evoluir, né? Assim, a gente passa por nessa trajetória do herói ou da heroína, a gente passa por tudo isso, né, dentro da constelação. E de acordo com o momento do nosso desafio, a constelação também é diferente, né? Ela vai trazer... Isso é interessante, que a constelação, se ela for repetida depois de 15 ou 20 dias, ela já é uma constelação completamente diferente. Porque você já é uma pessoa diferente nesse momento, né? Você já se transformou, ou seja, não é igual. A cada dia, você acorda diferente do que você foi dormir. Uma coisa importante sobre essa parte, essa lei da hierarquia, né, que é eu respeitar o lugar e que a gente pode trazer para o campo empresarial, é a precedência e prioridade, que serve tanto para o campo empresarial como pessoal, né? Então, que a lei da hierarquia, esclarecendo as pessoas, ela fala quem chegou antes tem preferência, né? Então eu honro quem chegou antes, eu entendo toda essa força e sigo aqui pedindo essa bênção, essa força, tomando tudo isso e seguindo o meu caminho. Isso é preciso. Desculpa. Chegou uma ligação aqui. A minha mãe querendo saber como é que tá a coisa, que ela não tem Instagram, e aí ela já achou que já terminou. Mas isso também é por amor, né? Ela também está preocupada com a filha, como que tá a conversa. Enfim.
Então, vamos lá, voltando. Tem precedência e tem prioridade, né? Então, eu posso, lá no caso da Consul, a precedência é aquela geladeira que ela largona desse tamanho, né? Uns refrigeradores enormes. Essa é a precedência que eu olho, que eu honro, que eu respeito. Mas a prioridade agora é o novo produto. Sim. Eu olho para frente. Não fico parado, engessado no passado. Não fico parado. Então, eu tô num novo casamento, eu tô num novo relacionamento. Eu tenho essa história, né? Várias histórias, mas a minha prioridade agora é essa nova relação, é esse novo produto. Né? Nossa, muito interessante. E cada vez que a gente conversa sobre as constelações, sobre a hipnose, sobre a jornada do herói, vai se abrindo novas caixinhas dentro da nossa mente, né? Vou te dizer, Magda, que essa conversa com você foi abrindo muitas questões dentro de mim, dentro da Rê, que está aqui assistindo e conversando comigo pelos bastidores. Ela está escrevendo e respondendo um monte de gente que está perguntando aqui. Temos uma excelente companheira aqui nos ajudando aqui. Que bom! Ela e o seu coração forte. Vamos lá. Forte. Seja forte, coração. Essa parte de propósito, como é importante a gente enxergar isso, né? Até para a gente usar as bases da física quântica, que você já comentou durante o começo da nossa live, para a gente vibrar o que a gente realmente quer, a nossa verdade profunda, nosso propósito, tanto na empresa. Vamos falar na empresa primeiro. Como é importante você enxergar aquilo que você quer fazer. Porque quando aparecer as dificuldades que vão aparecer, aqui o coronavírus foi uma das dificuldades, dentre as centenas de outras que nós vivemos todos os dias. E quando você tem o propósito muito forte, você lida com essas dificuldades de uma maneira completamente diferente. Você vai para uma batalha muito mais embasado, muito mais forte, muito mais equilibrado. Você vai para a arena, né? Você sai da caverna, sabendo que você pode morrer, mas você sai lutando por isso, né? Sim, sai renascido, né? Sai diferente, sai evoluído. E que bom que você ficou com um monte de dúvidas. Eu espero que as pessoas também fiquem e durmam com essas questões, porque faz parte mesmo, né, Rafa? Eu me coloco muito numa condição de aprendiz, assim. Acho que as pessoas que estão nos assistindo também foram meus mentores. Você é um dos meus mentores. Enfim, os nossos colegas todos aqui. A Magda não consegue ler. Isso, cara. Magda, a Rê falou que ela quer mais. Ela adora esse assunto. Mais 1 minuto e 50... E voltar aqui, sabe? Fazer tipo Tereza Cristina, de 3 horas. Eu tô no sofá. Uma coisa, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida referente a tudo isso que a gente conversou, que a gente colocou, deixa nos comentários que eu vou marcar tanto o Instagram da Magda quanto o meu, para que a gente possa continuar essa conversa durante a semana. Esse vídeo ele vai para o IGTV, então ele vai ser publicado tanto no Instagram quanto no YouTube. E se vocês acreditam que tem alguém que vocês conheçam, que essas informações, que esse conhecimento vai auxiliá-los e vai ajudá-los, marca nos comentários para que eles possam assistir também. Que a gente possa multiplicar essa rede de conhecimento, evoluir e nos tornarmos cada vez melhores. Eu vou pedir para vocês também seguirem o Instagram da Magda, para que vocês possam também acompanhar as novidades que ela coloca, para que ela possa também multiplicar essa rede de amor e rede de conhecimento que nós criamos. Estou à disposição. Magda. E, gente, meu Instagram, assim, ó. Tirei as armaduras. Lá tem o meu cachorro, tem a minha casa, tem as plantas, tem meus depoimentos, tem tudo. Está bem aberto. Fiquem à vontade. Rafa, ainda só quero falar de um assunto bem importante antes da gente encerrar, que Tem 20 segundos.
20 segundos? Isso. Não, então eu não vou falar, gente. Fica para a próxima, porque senão não dá tempo. Um beijo para Beijo. todos. Então, marca outra. Beijo. Ó, o que a gente pode fazer é marcar uma nova conversa para continuar. Para um outro Fechado. dia. Fechadíssimo? Magda, muito obrigado. Gratidão pelo convite. Nos vemos em breve.